Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Atos capítulo 22. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 22, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Até aqui só, até o versículo 29, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, Tu és justo e fiel, Tu és o nosso Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos guardado, tem nos dado, Senhor, o alimento de todos os dias, tem nos dado a provisão. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Nos ajude hoje, Pai. Nos ajude hoje, nos abençoe hoje, nos direcione hoje, para que tudo que nós façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Traz cura para aqueles que precisam de cura. Traz provisão para aqueles que estão necessitados de provisão. Que a Tua palavra conforte, console, fortaleça aqueles que necessitam. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos ensinados pela Tua palavra todos os dias. Que mais uma vez hoje nós possamos aprender com a Tua palavra, extrair o ensinamento para as nossas vidas, meditarmos nas Tuas verdades e transformarmos a nossa maneira de pensar, de maneira que em tudo que nós façamos nós glorifiquemos o Teu nome, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, abençoa cada pessoa que está acompanhando aqui esses episódios do AB7, do podcast, que a Tua provisão abundante esteja sobre cada uma delas, que o Senhor abençoe cada família representada, em nome de Jesus, que exista salvação nessas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente nas nossas redes todas aí, né? Temos voltado com mais força para o Instagram aí, então segue a gente lá. Bom, aqui nessa passagem, ela é uma passagem meio simples até, mas tem bastante contexto histórico para entender. O contexto histórico eu não vou falar muito porque eu falei no estudo. Então, se você quiser, faz o estudo de Atos, já tem no canal, e daí eu falo um pouco mais desse contexto histórico, do que era ser um cidadão romano. Aqui o que a gente percebe, galera, é que Paulo usa um argumento muito bom para ele não ser açoitado, né? Açoite era um castigo que eles recebiam, e daí a ideia era que ele fosse açoitado, que ele fosse fisicamente castigado, para que ele falasse a verdade. Então, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de condenação, ele já seria açoitado, torturado. No final das contas, é uma tortura. Ele já seria torturado para que ele falasse a verdade. É isso que a história está contando aqui para a gente. E daí Paulo, com muita sagacidade, ele vira ali pro centurião e fala: olha, vocês podem açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E daí, então, existe toda uma comoção, porque ele era cidadão romano, e os próprios romanos não poderiam fazer nada com ele sem que ele tivesse sido condenado. Perfeito. Então, Paulo foge ali desses açoites de maneira muito inteligente e apelando para o que era correto. Perfeito. Para Paulo funcionou. Legal. Agora, quando a gente tira isso da perspectiva de Paulo e traz para uma perspectiva mais ampla, significa que, se Paulo não fosse cidadão romano, ou se isso acontecesse com qualquer outra pessoa que não fosse um cidadão romano, essa pessoa poderia ser torturada. É isso que está falando aqui, né? Porque eles só pararam o plano de açoitar Paulo
porque ele se declarou um cidadão romano. Ou seja, se fosse outra pessoa, que não fosse uma pessoa que fosse cidadã romana, poderia ser açoitada. Isso me leva a uma reflexão, galera, que não é justo, né? Não é justo que isso aconteça. Só porque a pessoa era de Roma, era uma cidadã, né? Era um cidadão romano, poderia não ser, precisaria de um julgamento. Se fosse qualquer outra pessoa, não precisaria nem de julgamento, poderia ser açoitada. Não me parece justo. E daí a reflexão que eu faço, gente, é que realmente não é justo. Até porque muitas vezes as coisas que acontecem nas nossas vidas não vão ser justas. É só olhar para a situação de Paulo. Paulo estava sendo preso por algo que ele não fez. Aliás, ele tinha tomado todos os cuidados para não escandalizar os judeus e mesmo assim ele estava sendo preso. Ele tinha apanhado e estava sendo preso. Não é justo. Porque muitas vezes a nossa vida, infelizmente, a nossa vida aqui nessa terra não vai ser justa. Muitas vezes a gente vai fazer aquilo que é certo e a gente não vai receber aquilo que é certo. De novo, porque muitas vezes as coisas não vão ser justas. E isso não significa que Deus não nos ama, isso não significa que Deus nos abandonou, isso não significa que a gente está em pecado. Nada disso. Paulo estava tudo certo aqui. Paulo amava a Deus, Deus amou a Paulo, sempre amou a Paulo. Paulo não estava em pecado. E aí? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque as coisas que acontecem no mundo muitas vezes não são justas. Por que tantos irmãos hoje em dia não podem pregar a palavra porque é um crime no país deles? Porque as coisas não são justas. E por que as coisas não são justas? Porque a humanidade caiu e isso só vai ser resgatado na salvação quando Cristo voltar, quando nós estivermos habitando na Nova Jerusalém, quando nós tivermos corpos glorificados. Até lá, enquanto estivermos aqui, nem tudo o que acontece nas nossas vidas vai ser justo. Até porque o conceito de justiça é muito pessoal, né? Estou usando só o exemplo aqui de Paulo. Então, galera, qual que é a meditação de hoje? Não é uma meditação para a gente ficar para baixo, não. É uma meditação para a gente lembrar que mesmo que as coisas não estejam bem nas nossas vidas, mesmo que o que está acontecendo conosco não pareça justo, Deus não nos abandonou. Não significa que Deus não nos ama. Deus nos ama. Deus continua cuidando de nós. Deus continua dando forças. E assim como Paulo teve estratégia para sair dessa situação, eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito, seja com estratégia, seja com um milagre, para que essa situação se resolva. Mas a gente só não pode esperar, criar expectativa de que agora eu me converti, tudo será flores. Não. Nem todos os seus caminhos serão de flores. Muitas vezes a gente vai se deparar com injustiças, nós vamos nos deparar com problemas, com dificuldades financeiras, com problemas de saúde, coisas que acontecem na vida de todas as pessoas. Então que nós estejamos preparados para esses momentos e sempre nos lembrando que Deus não nos abandonou, que Deus continua nos amando e que nós podemos continuar firmes na esperança de que o Senhor é a nossa salvação. A gente só não pode esperar que tudo vai ser sempre perfeito nas nossas vidas. E eu sinceramente acho que isso é um passo de maturidade na vida cristã. Quando você entende que nem tudo vai ser do jeito que você quer, que nem tudo vai ser justo, mas Deus continua te amando. Isso não significa que Deus não te ama. Isso não significa que você tem que se desviar, não. Você continua firme nos caminhos do Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. Isso é maturidade, na minha opinião. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua sexta-feira. Paz.